Está no ar mais um episódio do Avança, o podcast do varejo. Eu sou Leonardo Bastos, host do podcast. Estou aqui mais uma vez com ele, Dimas Dantas, também host do podcast. Fala pessoal, tudo bem? Hoje, mais uma vez aqui, com a minha caneca vazia. E literalmente vazia. A gente vai falar de um assunto aqui que é a dor de todo mundo. Então a gente montou uma minissérie de episódios, né? Qual é o tema, né? Impostos pelo Brasil. Impostos pelo Brasil. Explica maior, Léo, como é que vai ser essa minissérie? Então, pessoal, a gente recebe muitas perguntas, tanto o Dimas quanto eu. Quanto se deve, né? Vamos dizer assim, é meio complicado falar assim, né? Se deve, mas qual é a média, né, normal ali, saudável de tributação num determinado estado, num outro estado? E por que varia, né, de um estado para o outro, né? Vamos falar até assim de forma desde do início ali para o pessoal entender. Até um pouquinho mais avançado, né? Então, a diferença de um estado para o outro se dá devido ao ICMS, né? Então, o ICMS hoje, aí, até que vem a reforma tributária, né? O ICMS hoje, ele se difere muito de um estado para o outro, fazendo com que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma tributação muitíssimo mais baixa do que a Bahia, né? Que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos criar aí essa, vamos dizer assim, essa minissérie, essa série de vídeos aqui dentro do nosso podcast falando sobre impostos pelo Brasil. E hoje nós separamos 2 estados já para começar já. Vamos começar com os piores aí, vamos dizer assim, né? 2 que eu julgo ser os 2 piores, que é a Bahia e Santa Catarina. Mas assim, gente, a gente não vai falar só de imposto, não vai ficar aqui falando de alíquota, a gente vai falar disso também, mas a gente vai falar sobre estratégia tributária. Como viver nesse mar de sangue. Exatamente, como você, sendo um supermercadista, um varejista, pode, dentro do seu entendimento como empresário e não como um contador, como um tributarista, aplicar certas coisas, né? Tomar certos cuidados, entender certas coisas ali, mesmo que minimamente, para que você se beneficie, né? Não seja tão prejudicado assim, tão sangrado diante de uma tributação tão severa que é a do nosso país, né? E sabendo disso, o que é a ideia, pessoal? A gente vai falar sobre tópicos de melhoria. Sim. Mas nada tira o fato que eu costumo dizer o seguinte: eu não preciso saber de tudo, preciso assim. É um pouco de tudo. Sim. Senão vai ser enganado. E essa minissérie, a gente vai dar ali de fato 80-20 de cada estado, mas começa falando, estude sobre isso, porque se você não sabe, procura alguém que saiba que muitas pessoas pagam imposto demais ou de maneira errada. Exatamente. Então, pessoal, uma coisa também, antes de começar a falar aqui exatamente do estado da Bahia e de Santa Catarina, vou falar até porque eu escolhi esses 2 estados aqui, mas um ponto muito importante que você, empresário, tem que saber é que a tributação da sua empresa, ela não depende só do seu contador. Tem muito empresário que faz lá, né, as coisas dele, compra, vende, contrata, demite, e ele acha que a tributação independe de tudo isso. E não. Na verdade, a tributação ela começa ali no seu dia a dia, na sua compra, principalmente, na sua venda, no seu sistema, no seu colaborador que está ali cadastrando o produto. Eu acabei de pegar um caso, né, só para contextualizar aqui, Dimas, um cliente nosso, e quando o cliente é lucro real, existe o arquivo SPED. Para quem não sabe o que é o SPED, ele é um programa, né, que foi criado pelo governo, que integra toda a parte tributária das empresas, e existe um arquivo que o seu sistema, hoje qualquer sistema emite esse arquivo, que ele já vem com todos os campos que o sistema, que o governo exige lá dentro do que a gente chama de PVA, né, que é o programa validador ali das apurações tributárias. E aí nós recebemos na contabilidade esse arquivo para fazermos todo o tratamento tributário, etc. E esse cliente, o que estava acontecendo? Existe uma questão, né, que é o seguinte, no ICMS principalmente, que é o que a gente está falando aqui, que o cliente, ele determina qual foi a finalidade, para qual finalidade ele comprou determinada mercadoria. Certo? Então, assim, eu como contador, eu não posso mudar isso, porque supondo assim,
se você comprou, por exemplo, essa caneta, certo? Você comprou. Existe o CFOP, que é o Código Fiscal da Operação, certo? Quando você colocou lá um CFOP de compra para revenda, você cadastrou isso, ou seu colaborador lá, né, CPD e tal, você colocou como revenda. Eu, como contador, eu não posso, eu tenho que seguir o que você colocou. Certo. Foi você que fez o cadastro lá desse item na sua loja. Você falou, eu estou comprando isso para isso. Por isso que é importante saber o que é CFOP, qual a diferença de um para o outro, etc., que a gente ensina muito aqui o dono de mercado. Mas, se essa mesma caneta, na verdade, ela não era para revenda, ela era para uso e consumo, que a gente fala, por exemplo, para usar no escritório do seu mercado, é totalmente diferente. Nesse segundo caso, mesmo ela sendo um produto tributado, ou seja, que fornece créditos, no primeiro caso você teria o crédito, no segundo caso você não teria. Só por a forma, onde você vai usar aquilo, onde você vai alocar aquilo, mudar. Léo, eu tenho uma máxima que fala que é o seguinte, existe uma linha tênue entre você pagar o menor imposto possível fazendo certo e você pagar o menor imposto possível fazendo errado. Sim. Tá. A conta chega. Existe uma grande demanda, infelizmente, de menturados meus que já foram atuados, estão sendo atuados na Bahia. Sim. Com muita fiscalização. Muita fiscalização. Nordeste inteiro, porque o Estado não tem muito dinheiro. Rio Grande do Norte, por exemplo, falando da Bahia, mas pegando esse exemplo, é uma fiscalização muito acirrada. Sim. Porque o Estado não tem dinheiro. E aí você fala, pô, a pergunta que eu recebo muito, além de como pagar meus impostos, tá tendo muita fiscalização? Sim. Cara, a preocupação não é sobre você ser fiscalizado ou não. É sobre eu tô fazendo certo? Sim. Se vir, vai ter problema? E pegando esse exemplo sobre do que fazer e do que fazer, é mais sobre como fazer o certo, de modo que você tem que pagar o imposto correto. Porque muitas pessoas pagam imposto demais pela falta de informação. Exatamente. Como você falou, é como comprar, de quem comprar. Pegando esse exemplo, né, sobre a tributação da Bahia, dá uma explicada para as pessoas como é que funciona aquele problema do atacado, que poucas pessoas sabem que às vezes você está pagando, achando que está pagando mais barato uma oportunidade no atacarejo. Sim. E no final das contas, para ter o lucro real, sai mais caro. Sim. Então, esse é o motivo pelo qual eu escolhi esses dois estados aqui para falar nesse primeiro episódio dessa série aí. Como que funciona, pessoal? Em determinado momento, né, o estado da Bahia fez uma análise ali, né, no contexto, né, empresarial dele, e eles perceberam que os distribuidores, os atacados, estavam perdendo share, né, perdendo mercado para as empresas de outros estados. Então eles perceberam que o varejo ali local estava comprando de fora. Certo. Por ser mais viável, mais barato, etc. E eles chegaram num estudo, né, que para eles internalizarem essa compra, eles precisavam dar um incentivo fiscal para os atacados deles, né, para os atacados e, enfim, distribuidores, etc. Foi o que eles fizeram. Hoje, a alíquota de ICMS da Bahia é 20,5%. É muito alto. Muito É alto. maior do Brasil hoje já? Não, Rio de Janeiro é maior. Por causa da taxa de pobreza, né? Isso. Fundo de combate à pobreza. Taxa de pobreza. O imposto do pobre. Que não vai para o pobre. Enfim. Bom, 20,5% é o imposto normal, né? Que a gente chama de alíquota básica de ICMS do estado da Bahia. O que o governo fez? Bom, vou dar um incentivo. Então, os atacados, distribuidoras, enfim, tudo que vem antes do varejo vai vender com uma base reduzida, né? Então, ele vende lá, por exemplo, R$100, aí ele tem o que a gente chama de redução de base, proporcionalmente, para atingir um percentual total de 12% de imposto. Então, hoje, quando você compra na Bahia, né, de empresas da Bahia, um determinado produto que é tributado,
ele até vem com 20,5 lá na nota, mas a base de cálculo é menor. Então o imposto... Comprando atacarejo. Exato. Então o imposto que você se credita, na realidade, é de 12 e não de 20,5. Porém, aí que vem o problema. Quando você vende, você paga os 20,5. Então, hoje... Então, por exemplo, a grande maioria que está pegando oportunidades de item tributado no atacarejo está comprando na entrada com 12 e paga na saída 20,5. Isso. Então, de cara, esse cara tem um custo tributário de 8,5%. Exatamente. Então, se ele... Olha que loucura. Se o cara comprar R$100 de uma mercadoria, certo? Ele vai tomar um crédito de 12, certo? Aí, se ele vender pelos mesmos R$100, ou seja, não tem lucro, ele vai ter 20,5% na venda. Ou seja, ele vai ter prejuízo tributário de qualquer forma. Sim. Entendeu? Só que ele tem essa diferença de 8,5% de imposto, mesmo se ele vender pelo custo, tirando o frete, tirando todo o resto das despesas, entendeu? Então hoje, essa realidade da Bahia aqui que a gente está falando nesse caso, é bizarro pro varejo. Na verdade, como é que funciona? Para o pessoal entender, vamos fazer um caso figurativo. Essa água cristal aqui, ele pagou R$1,50 Sim. no atacarejo. Então, o custo dele não é R$1,50. Estava até puxando essa conta aqui para poder explicar. R$1,50 mais 8,5%. Ele está pagando R$1,62. Porém, ele achou que está pagando R$1,50. Sim. Aí ele margeou essa água com 30% de margem. Então é 1,50, sem fazer a conta errada. Divide por 0,70, daria 2,14. Ele está vendendo essa água por 2,19. Teoricamente, o lucro bruto dele foi de 0,69 centavos. Mas a conta real é 0,69 menos 12 centavos na compra. Seria 0,69 menos 12. 0,12. O lucro bruto dele é 0,57. Porém, ele precisa pagar desse 0,69 20,5%. Então é 0,69 vezes 20,5%. 14 centavos. Mais 12 aqui. Tem a diferença. 0,26. Então o lucro bruto dele é 0,69 menos 0,26. Sai a 0,43 centavos. Divide por 2,19. Se o cara não souber fazer a conta, a margem dele vai para 19,5%. E nós precificamos por 0,30. Sim. Então, teoricamente, ele pagou 9,5% dessa conta de imposto. E aí você pensa assim, 50% dos itens dessa forma. Achando que tá comprando barato da atacarejo. Exatamente. Ele achando que tá tendo, sei lá, 35 de margem, tá tendo 19, igual você falou. Isso. Isso daí compromete totalmente o resultado do mercado lá. É, porque ele entra numa situação de... Como é que se fala? Ele começa a pagar muito imposto. Ele acha que a única maneira de fazer é manipular, mas ele tá comprando errado, precificando errado. Aí ele fala, beleza, alguns sistemas dão a margem final. Cara, ele não consegue jogar 29% de imposto no custo do produto. Por isso ele pegou 1,50 na água e fala, é mais 20,5%. Mais 8,5% que ele dá na compra, correto? Uhum. O custo da água para 1,96. Se vender por 0,70, que tem a margem de 30%, ele vende água por 2,89. Aí a água que acontece fica cara. É. Ah, mas eu não vendo, não bato compra e venda. Por quê? Tá precificando errado. Tá tentando repassar todos os impostos pro cliente. Ele não vai pagar. Sim. Ah, mas 8,5%. Cara, só vale a pena comprar no atacarejo se a diferença for superior a 10% da economia. Anota esse código. Na Bahia, só vale a pena comprar no atacarejo se a economia for superior a 10%. Ah, mas o meu concorrente é do Simples, ele compra um atacarejo, ele manipula o imposto e está pagando 10% mais caro do que eu. Cara, ou você começa a puxar o volume, jogar o jogo do rateio,
contrata minha ferramenta de price para poder fazer a precificação, ou você vai ficar insustentável. Sim. Porque não dá. Se você fala, pô, então eu vou ter que repassar para o cliente para garantir o lucro. Aí a sua margem fica tão alta para poder precificar esse erro de gestão que você não consegue vender. Exatamente. E aí começa o problema, que você fala, para repassar o imposto, eu preciso de botar margem, Agora, e se fica caro, não vende. agora eu vou te falar a fórmula do fracasso. Por favor. E isso eu tô falando na prática. Eu peguei na prática isso aqui, um cliente aqui fazendo isso. Isso aqui, normalmente, a gente tá falando de mercearia. Certo. Normalmente, são itens de mercearia. E aí, o cara me fala o seguinte. Lá a carne não tem tributação. É isento. Carne é isenta lá na Bahia. Se a carne é isenta, a margem, teoricamente, vai vir de produtos que são assim, né? Não tem isso aqui que a gente tá falando. É isento, aplicou a margem, é a margem, acabou. O cara me fala o seguinte, a carne a gente mete promoção. Você sabe o que é que eu tô falando. Aí ainda falou assim, pra piorar, falou assim, porque a carne é um dos produtos que é o nosso carro-chefe. Aí eu, mas cacete, se a carne é seu carro-chefe, por que você vende barato? Tipo, vende a preço de custo, praticamente. Entende? É ali que você vai tirar a diferença aqui. Então é o que eu falei, a gente não vai falar só de imposto, né? Por isso que eu tô aqui de um lado, o Dimas tá aqui de outro, falando na prática o que acontece, sim, com os impostos, principalmente nesses estados que são mais agressivos, mas também o que você não pode errar, porque o negócio já é crítico, já é hostil, né? E aí você vai cometer um erro desse? Entende? Pô, aqui você tinha que ter um bom hortifruti, né? Porque é isento, você tinha que ter um açougue muito bom. Aí, às vezes, eu pego no mercado 100% mercearia. Não tem padaria. Não tem maneiras de você poder equilibrar essa guerra. Exatamente. Então, refeição, padaria, consumo no local, tem benefício fiscal na Bahia. Então, a gente faz um estudo para a pessoa falar, bom, isso aqui é assim, reenquadra a tributação dela. Mas esses estados que são mais difíceis de trabalhar, precisam entender o que está fazendo. Precisa realmente cair para dentro da operação, intencionalmente, para poder resolver isso aqui. O contador não vai conseguir fazer milagre. Na verdade, isso que eu costumo dizer, né? Se o cara está comprando errado, não é culpa da contabilidade. A precificação errada não é culpa da contabilidade. Por quê? Tentar repassar todos os impostos no produto, você não vende. Tentar vender caro porque tem muito imposto, você não vende. Vender barato, você não tem lucro. Então, literalmente uma gestão é um equilíbrio que você está buscando. E como é que eu busco equilíbrio? Entendendo qual é o ponto A, qual é o ponto B. Pô, vamos lá. Léo, quanto é a participação média de impostos ICMS, PIS e COFINS da Bahia? ICMS, PIS e COFINS, só os três. Só os três. Então, cara, hoje a gente vê uma variação muito grande de imposto. Certo. Porque existe quem já entendeu como joga o jogo, já entendeu, e tem os que não aceitam. Tem o que não entendeu, tem o que entendeu, e tem o que entendeu, mas não aceita, e acha que vai resolver de outra forma, entendeu? Que eu acho que é o pior, entendeu? Assim, hoje, se a gente for fazer na média, né, pegando todo mundo, esses que não entenderam, que ainda não conseguiram aplicar do jeito que normalmente a gente instrui, você também instrui. Então, pra gente chegar na média, eu vou falar o seguinte, hoje a gente tem, tô falando assim, que tá minimamente correto, não que chega a gente aqui pagando 10, 12, não tô levando isso em consideração, tô falando depois de arrumar bastante coisa. Então, a gente vê a tributação de 5,5 e 3,8, mais ou menos. A gente sempre vai buscar na Bahia esse 3,8 aqui. É difícil, não é fácil. Mas a gente consegue. Vamos pensar o seguinte, de 5,5 para 3,8. Vamos botar uma média de 4,5%? A média que existe hoje é mais ou menos isso daí. A meta, hoje nós temos uma meta aqui que é de 3,8, mas a média fica em torno de 4,5, 5. Aonde o pessoal erra muito? Se o hortifruti, o FLV e o açougue, ele é isento,
Você concorda que no princípio de rateio deveria ajudar os demais setores a bancar esse imposto? Sim. Se o meu imposto é 4,5%, qual a conta que eu faço? Vou dar para vocês o código que vai mudar o ponteiro do seu resultado. A despesa está em 18%. Essa é a média na Bahia. Por que eu falo isso? O aluguel é muito baixo. Poucas lojas pagam vale transporte. Tá? Então, o custo operacional não é tão alto. O custo de folha não é tão alto. 18%. Se a média de imposto é 4,5%, se a minha margem bater 22,5%, eu estou batendo um ponto de equilíbrio. Se eu trabalho com uma margem final de 27%, eu estou garantindo 4,5% de lucro bruto. Vamos botar uma margem de 28%, tiro 1% de perda, para dar 23,5% aqui. Então, 28%, eu garanto 4,5% bruto. O que eu preciso fazer? Ter o melhor cadastro de produto possível, comprar da melhor maneira possível, mas no final, o que muda o jogo é que a nossa margem bate 28%. Porque eu paguei imposto, a despesa de 18%, destinei a perda de 1%, que era para ser menor, mas está destinada. Sim. Como imposto, poderia ser menor, mas está destinado. E estou garantindo no final 4,5% na última linha. Ou seja, no critério de rateio eu estou honrando todos os compromissos. Ah, mas o açougue vai ter uma margem talvez de 28%, o hortifruti vai ter uma margem de 32%, a limpeza vai ter uma margem de 29%, a perfumaria com 34%, a bebida com 20%, a mercearia salgada com 12%, a mercearia seca com 26%, a mercearia doce com 29%, o bazar com 35%, 40%. Essas são as metas de margem para cada setor. Mas quando você for olhar na subcategoria, a cerveja vai estar com 18%, o vinho com 26%, o uísque com 25%, sobre venda, tá? Esse equilíbrio na precificação te permite você vender a mercadoria, fazer ela passar pelo caixa, garantir que você está honrando suas despesas e garantir o seu lucro líquido final. O meu trabalho na precificação, pessoal, é te mostrar a melhor maneira possível de você precificar, é claro, mas de modo que eu consiga ratear esses custos aonde o peso do imposto não atrapalhe no seu faturamento. Claro, tá acima de 5,5%, tem algo de errado, eu não posso tentar repassar para o cliente. Sim. Mas se tiver nessa média de 3,8 a 4,5, eu consigo bater no custo. Como é que você faz, Dimas? Eu vou dividindo os impostos de modo que nessa linha eu consiga garantir que o seu resultado venha. Já pagando o imposto. Se eu tiver 4,5% líquido já com a perda, eu vou fazer uma precificação que consiga pagar o custo fixo, pagar o custo variável e garantir. Esse é meu trabalho de price. É montar um planejamento de precificação onde, de acordo com o perfil da loja, eu vou ganhar no volume, abaixando a margem, ou eu vou ganhar na margem, reduzindo o volume, mas eu garanto o resultado. Como garanto o resultado? Fazendo vender. Por quê? Tentar repassar o imposto item aí você não vende. Sim. E se não tiver um bom trabalho contábil junto, é um pouco pior, porque eu estou tentando aumentar a margem aqui, o imposto sobe junto. Um ponto importante, que eu acho que deve ser a dúvida de bastante pessoas aí. Faz sentido. Uma pergunta. Faz sentido dizer que eu devo, no caso da Bahia aqui, evitar fazer promoções, né? De produtos que são isentos, ST e tal, ou seja, que não tem imposto. Certo. Evitar. Não que nunca vai fazer, mas evitar ao máximo. E focar em fazer promoção, etc. Ou seja, baixar o preço de produtos que têm muito essa tributação. Não faz sentido, porque... Não, só uma questão. Na situação onde você vai fazer oferta. Tá, mas assim, entenda uma coisa. O cliente não se importa com a sua margem. Sim. Muito menos o imposto. Então, por exemplo, se eu pegar um querosene, que é tributado a 20,5%, mais PIS e COFINS, e falar, eu vou colocar ele em oferta porque o imposto é muito alto, ele não vai ter elasticidade suficiente para justificar a oferta. Léo, trata a oferta como se fosse um investimento. Eu passo a analogia. Eu vou fazer a oferta dessa água aqui.
eu vou, em vez de trabalhar com uma margem sobre venda de 30%, eu vou colocar uma margem de 20%, ou seja, eu investir 10% nela. O que eu faço com o investimento? Para ter um retorno. Qual o retorno do investimento? É o volume. Se eu pego essa água com gás, 500 ml, em vez de trabalhar com 30% de margem, trabalho com 5%, eu deveria pelo menos ter uma venda 6 vezes maior para justificar o investimento. Essa água, você olha o preço quando você vai comprar? Se tiver muito, muito barato, você vai comprar 10 pallets? Não. Então essa água não tem elasticidade. Não vale a pena eu investir tanto recurso nela de margem para poder voltar. Logo, sendo tributado ou não, se não tem elasticidade, eu não posso moer no preço. Pare de fazer a gestão comercial baseada no imposto. O imposto é um fator que você paga. O que é esse fator? Nesse caso aqui é 4,5%. Item a item, ele tem a sua participação no ato da compra. Na formação de preço de venda, eu não posso tentar fazer esse formato, porque senão eu não consigo precificar. Sim. Então, é muito tributado. Tem elasticidade. Mussarela é tributado no talo. Mas tem elasticidade. Se eu abaixar o preço, o volume de venda aumenta. Então, eu justifico o investimento da oferta. Leite é tributado. Tem elasticidade. Alho é tributado. Tem elasticidade. Mas os itens isentos, eu ganho dinheiro nele para aumentar a minha massa de margem para poder ajudar a custear os itens tributados. Sim. Então faz sentido dizer, né, que eu preciso ganhar dinheiro com itens isentos. Para poder, de fato, aumentar a minha massa de margem. Exato. Para ajudar a custear os impostos. Exato. Dos itens tributados. Exato. Mas aonde o pessoal começa? Pô, se a Bahia tem 20,5% de imposto, pô, já é demais. Sim. Pra você comprar errado. Você concorda que 20,5% já é um estrago? Muito. Mas ainda tem débito e crédito. Eu pago 20,5% sobre o lucro. Sim. Quando o cara compra errado, ele vai para 28%, ele vai para 28,5%. O problema da Bahia, por exemplo, e de Santa Catarina, que eu vou falar agora também, é que você não paga sobre o lucro. Porque se você não tiver lucro, ainda assim você paga. Porque o crédito e o débito é desleal. É desproporcional. 8,5% vira custo. Exato. Por exemplo, aqui em São Paulo, né, a maioria dos produtos a maioria dos produtos tributados normalmente entra com 18, sai com 18. Então, se eu comprei por 100 e vendi por 100, zerou. E se for no lucro real, se eu comprei por 100, vendi por 90, ainda posso pegar o crédito para mim. Exatamente. O arroz aqui é assim, né? Sim. Se você vendendo no varejo, você tem crédito na entrada e na saída você consegue pegar o crédito para você. Sim, exatamente. A Santa Catarina é mesmo 12% na entrada e 20,5% na saída? Santa Catarina é bem parecido. Então, as indústrias, atacados, etc., também tem o valor de imposto de 12%, ali equivalente a 12%. Só que a diferença é que lá a tributação é de 17%. Então, é um pouco mais fácil, né? Então, tem aí 3,5% a menos de desvantagem do que tem a Bahia. Mas, mesmo assim, tudo que fica desequilibrado, é muito difícil de trabalhar, entendeu? Quando tá no equilíbrio, é perfeito, né? Você consegue fazer uma gestão bem mais fácil. Mas, assim, sendo bem claro, poucas pessoas sabem fazer essa conta. Infelizmente. Porque ele fala assim, tem muito imposto, repassa para o cliente. Mas não adianta você repassar o imposto para o cliente e a mercadoria não vender. Porque aonde está o grande problema disso tudo? É o compra e venda. Porque você falar, isso aqui é caro, precisa botar margem para poder vender e justificar o imposto. Se não vender, você não bate compra e venda, você fica sem caixa. Tem que entender sobre o seguinte, qual é o preço certo para o cliente certo? E qual é o imposto certo, o mínimo possível que eu posso pagar sem ter risco de ser fiscalizado, de ser atuado. Você pode ser fiscalizado, você não pode ser atuado. Sim. Tá. E hoje está cada vez mais difícil o negócio do simples. Porque antes você podia declarar a parcela do cartão. Tem lugares que o cartão está batendo 80% da venda. É só um detalhe, tá? Aproveitando esse gancho.
Porque a gente até fez um podcast falando sobre aquela questão do Pix e tal. Sim. E aí passou lá alguns dias, aí soltaram uma notícia assim: governo recua e agora, basicamente assim, agora estamos tranquilos. Gente, esquece isso. Esquece isso. Eu até vou usar 2 minutinhos aqui para esclarecer isso. Essa legislação, né, da e-financeira, né, que é a declaração que o banco manda para o governo, ela existe desde 2015. 2015. Como que era a legislação original? O banco vai enviar movimentações financeiras na conta de pessoa física que movimentar acima de R$ 2.000, 2.000, Certo. e de pessoa jurídica acima de 6.000. 6.000. Quanto que foi que eles soltaram? Agora que foi, antes desse recuar e tal, não sei o quê. 5.000 pessoa física, Certo. 15.000 pessoa jurídica. Fala, nossa, mas então pior, era melhor, era pior então? Sim, era pior. Antes da mudança era 2 e 6. Então isso aqui já existia. Qual que foi a única coisa que mudou aqui? O governo, ele deixou mais claro que o Pix também faz sentido nisso aqui. Porque o brasileiro, ele tá usando, sim, tipo, descontroladamente. Como se fosse um dinheiro físico, uma cédula. É como se fosse hoje um Bitcoin, que não tem ali, né, uma moeda digital ali nova. O Bitcoin hoje em dia já tá, né, meio visado. Mas uma moeda nova digital aí que não tem fiscalização nenhuma. Era assim. Então o governo falou assim, opa, ó, tô só avisando que o Pix tá dentro da e-financeira também. Mas é algo que já existia. Ele talvez ele se comunicou muito mal e custou mais caro. Então, aí detalhe, só para ficar claro, que foi esse recuo, né? Porque o governo já tinha isso aqui para bancos grandes, bancos digitais que tem lá o cadastro no Bacen, etc. E aí, eles, quando eles soltaram aquela primeira notícia, era para bancos não cadastrados, ou seja, quase ninguém usa isso. Quem usa isso? Um banco que não é cadastrado no Bacen é muito difícil. Então, a ideia aí desse vai e volta e tal era nesse sentido. Sim. Bancos ali minúsculos que não são cadastrados pelo Bacen, etc e tal. É só isso que mudou. O governo falou que sim, e depois que não. Mas, a grosso modo, para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo, mudou. Tá lá. Tá lá, do mesmo jeito. Então, se você usa Santander, Nubank, Itaú, Inter, enfim, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, que é os bancos que todo mundo usa, tá lá. Não tem nada a ver com esse alvoroço que foi causado aqui, entendeu? O que eu penso sobre isso, pessoal? Tem uma frase que o Geraldo Rufino fala, faz tempo que eu ouvi isso, né? É questão de matemática. Os grandes não fazem coisa errada. E se fazem, não se sustenta. Pô, a quantia de banco te quebra, cara. Banco grande te quebra. Sim, teve um recente nos Estados Unidos, né? Acho que foi ano passado. A loja Americanas com problema. Sim. A Casas Bahia com problema. Não se sustenta. Não tem almoço de graça, não tem milagre. E você não é pequeno, você está pequeno. Sabe, a Bahia é um mercado de muito consumo, é um mercado desafiador. Santa Catarina é um pouco melhor que a Bahia, pelo menos tem mais dinheiro na praça. Então, o cliente está disposto a pagar um pouco. Você consegue margear melhor, você consegue vender mais mix. Mas na Bahia, você tem que saber jogar o jogo. Sim. É onde você desista da sua loja. É onde você se capacite. Sim. Ponto. Exatamente. Bom, e aí assim, um ponto aqui que a gente sempre fala, né, Dimas, é analisar coisas que a gente sempre vem falando aqui. A curva ABC, por exemplo, né? Sim. É um indicador, acho que muito importante para você entender aqui o que você está fazendo aqui nesse cenário tributário, né? Pessoal, como assim? Na verdade, falando, o que é a curva ABC? É o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? É 80-20. A sua curva A é o que você mais vende. É onde tem uma percepção de preço. Ah, mas os itens tributários estão ali. Se subir o preço, não vende. A sua curva B é o item que representa 15% da sua venda, o que era para ser a curva A. Sim. Então você precisa forçar a vender. A sua curva C representa 4% da sua venda. É você entender por que não está vendendo. A curva D representa 1% da tua venda. É a menor percepção de preço. E lá você vai entender, de fato, o que era para ter, o que era para existir,
ou porque está lá. Mas o grande processo da análise da curva ABCD é saber curva A, como que é melhor, curva B, força virar curva A, curva C, força virar curva B e curva D, reavalia porque não está vendendo, se vale a pena vender ou porque está lá. A questão tributária significa que a curva C e D, teoricamente, você poderia repassar mais os impostos. Porém, entretanto, se for um ente gerador de tráfego e estiver lá, não dá. Exemplo, água sanitária é tributada no talo. ICMS, PIS e COFINS. Porém, tem alta percepção de preço. Se o cara comprar um atacado, ele não pode colocar 35% de imposto sobre o custo. Porque se ele botar 35% de imposto sobre o custo, mais uma margem de 30%, vai para 65% de margem. Não vai vender. Sim. Porque o atacado está vendendo para o seu cliente também, com preço de venda inferior lá ao que você pagou. Aí quando o cliente vai pegar um atacado, água sanitária Invicto, 179, e você está custando 60% mais caro que o atacado, você não vende. Ah, mas por que o atacado está fazendo isso, o atacarejo? Porque ele está ganhando um giro. Ele está diminuindo os impostos. Sim. Você não, você precisa vender também. E eu entendo que você venda mais barato que o atacado. Eu entendo que você não fica tão distante dele. Ah, mas o imposto da água sanitária rateia nos demais. O que aguenta pagar imposto você rateia. Você tem um açougue, você tem um hortifruti que ajuda a bancar esses itens. Então, para quem for da Bahia, o segredo é na precificação. Claro, pagar o imposto corretamente, com o cadastro correto, com o planejamento correto. Mas se precificar errado, não há contabilidade que resolva. Sim. E aí a questão assim, né? A gente falou aqui dos produtos que tem alíquota zero, enfim, que vão custear o imposto e, consequentemente, vão fazer o percentual abaixar, né? Porque você rateia. Exatamente, porque se eu tenho aqui, o pessoal entender como que abaixa o imposto dessa forma, né? Então hoje, por exemplo, vamos supor aqui que dos 100% da minha venda, 80% é os itens aqui, vamos chamar de mercearia, que tem aqui o 20,5% de imposto, vamos imaginar. E aí eu tenho um exemplo, 10% de açougue e 10% de hortifruti. Só um exemplo assim, bem simples. Eu estou pagando aqui 5,5% de imposto, nesse faturamento aqui de R$1 milhão, por exemplo. 5% vai de imposto, R$1 milhão. Se eu aumento o meu faturamento o meu faturamento aqui de 800 mil na mercearia continua. Eu aumento meu faturamento em R$200 mil. Só que eu aumento, vamos imaginar um mundo perfeito, né? Eu aumento R$100 mil de faturamento no hortifruti e R$100 mil de faturamento no açougue. Certo? Passei a faturar 1,2 milhão, porém, só de produto isento. Automaticamente. Diferente. Coloca os 200 mil de itens tributados ou não tributados. Não precisa ser do hortifruti. Aonde o pessoal erra? Se eu parar de vender caro e começar a vender, sim. Você concorda que a mercadoria passa pelo caixa? Ah, mas o imposto sobe, é verdade. O aluguel é o mesmo, a energia é a mesma, a água é a mesma, a folha é a mesma, a internet é a mesma, o sistema é o mesmo. Se eu cresço 200 mil de faturamento, faturei 800 mil, eu cresci em torno de 25%. Sim. O meu custo fixo ele vai estar 25% mais baixo. Porque eu comecei a vender. Então o meu imposto ele reduz porque reduz o peso sobre o faturamento, uma vez que o meu custo fixo está caindo. Se eu crescer 25%, minha produtividade vai subir, não vai? Porque é o mesmo funcionário. Então logo, se eu fazer passar pelo caixa a mercadoria, teoricamente eu aumentei o meu resultado em 25%. Mas o imposto vai vir, não tem problema. Você está preocupado se pagar imposto se tiver lucro? Agora o pior de todos é quando o cara fala assim, vendo e não consigo pagar o imposto. Aí ferrou. Porque se ele vendeu, só existe imposto porque tem uma venda. Mas nesse caso aqui, se o cara vende, não é que é para, não vou mais vender os outros produtos, não é isso. Mas se ele aumenta aqui os 200 mil de produto não tributado, o resultado dele é muito melhor. Mas assim, é que daí seria uma situação muito difícil você crescer só um setor. Vamos fazer uma DRE rápida? É porque eu vejo, por que eu tô falando isso? Eu vejo que tem muita deficiência nesse setor. Tem uns que nem tem. Mas, 800 mil de faturamento. Com uma margem de 25%, porque na Bahia é ruim de vender muito margem na mercadoria. Então, ele teria um lucro bruto de 200 mil reais. Se o imposto dele é 4,5%, sobraria
uma margem de contribuição de 20,5%. Se a despesa dele for 18% de 800 mil, ele vai ter... Fazer a conta na calculadora. 800 mil vezes 8%. Ele vai ter uma despesa de 144 mil. 20,5% vezes 800 mil. Ele vai ter um lucro bruto de 164 mil. Ou seja, se o cara faturar 800 mil, Léo, com uma margem de 25%, pagando 4,5%, ele vai ter um resultado líquido de 20 mil reais. Ou seja, 20 mil divide por 800 mil, ele tem um lucro de 2,5%. Pô, Dima, se você fazer esse cara crescer 200 mil reais de faturamento, arrumando a precificação, entenda, é 1 milhão de venda com os mesmos 25%. Vai dar um lucro bruto de 250 mil. Menos a despesa de 164. Não, menos 4,5%. Então é 1 milhão. Concorda que o percentual não mudaria? Vezes 4,5%. O imposto é para 45. Só que a diferença aqui é lucro bruto 250 mil. Resultado, menos 45 mil de imposto. Menos 164 de despesa. Ele sai de 20 mil para 41 mil de resultado. Eu dobrei o lucro dele. Porque eu fiz passar pelo caixa mercadoria que não vendia. Você concorda que a despesa fixa é a mesma? Uhum. Se for o mesmo cliente aumentar um ticket médio, vai aumentar o custo de folha? Não. A única variável aqui, talvez, vai ser a embalagem. Porque é o mesmo cliente comprando mais. Sim. Só que a diferença entre esses 200 mil, ele pode aumentar o poder de compra e pagar mais barato ainda a mercadoria. Sim. Então, talvez esse aumento de custo rateia pela compra. Aí você fala, o que te interessa para você? Pagar 3,5%, pagar 4,5%, pagar 5,5%, ou não pagar imposto, ou aumentar o lucro bruto? Essa é a conta que ele precisa entender. Ele precisa pagar menos imposto possível fazendo certo. Sim. Só que não dá para terceirizar essa culpa para o contador. Claro, o contador é responsável por pagar imposto a mais. Sim. Mas não dá para poder terceirizar a culpa do contador se ele não sabe jogar o jogo da precificação ou da oferta. Pô, eu preciso focar usar o setor de perecíveis para ser o gerador de tráfego, porque lá tem uma maior manobra. Hortifruti é isento, não tem energia elétrica, não tem o custo de folha barato, então vai ser meu boi de piranha. Só que, por outro lado, se eu não vender a mercearia, eu não bato compra e venda. Muito bom na Bahia é falta de caixa. Porque os caras entendem que o que é imposto é muito, tem que vender caro, aí não vende e paga a mercadoria. Paga o boi com a mercadoria em casa. Sem vender. Então, o problema de imposto na Bahia é problema de caixa. O cara tem lá 5, 6 mil SKUs e vende 1.500. Aí tá com 4.500 parado, pago. Como é que tá o caixa dele? Apertado. Horrível. Aí ele se aperta, vai procurar o banco. Tem custo financeiro, mas não tem margem. Aí começa... Aí quando chega a guia de imposto, ele não quer pagar. Bom, vamos para os nossos apoiadores. Então, pessoal, a gente está falando aqui, ó, produto que tem aí até um incentivo fiscal, provavelmente, né, dependendo da situação, aí na Bahia, em Santa Catarina também, que são os produtos de panificação, né? Você tem aí já uma padaria, nem que seja pequena, né? Você consegue sim usufruir tanto de vender mais para o cliente, como o Dimas falou, aumentar o ticket médio, você consegue reduzir sua carga tributária com algumas estratégias que a gente faz aqui na Superfood Contábil, enfim, você só tem a ganhar, né? Você entrega qualidade para o cliente e ainda usa isso como estratégia de geração de riqueza, né? Aumente seu lucro aí. Então a Gilmix, ela te ajuda com isso, né? Ainda não na Bahia, infelizmente, né? A Gilmix está aqui no estado de São Paulo, então ela atende aqui a região. Mas, se você é aqui do estado de São Paulo e quer, também tem aí todos esses benefícios que a gente está falando, etc. Se você quer ter ótimos produtos com qualidade na sua padaria, vender com mais margem, ter aquele produto que vende só do cliente olhar, né, ou de sentir o cheiro, a Gilmix é a empresa ideal. Tem várias marcas ali, as mais conhecidas, as melhores do mercado, marca própria também, entrega com muita agilidade. E também tem um time que ajuda você a criar suas receitas, a treinar os seus colaboradores ali da padaria. Então, é a empresa ideal para você que quer crescer, que quer ter mais lucro. Aponte aqui seu QR Code, seu celular aqui para esse QR Code e fale com o Kainan ou com alguém do time dele
que vai ser sucesso aí na sua loja. Vou falar da banana. Fábio, bananas climatizadas. Você sabia que banana é um item gerador de tráfego? Alta percepção de preço. Você falou no episódio que é o item mais consumido, é a fruta mais consumida no mundo. Cara, se é mais consumida, é gerador de tráfego. Aonde o pessoal erra? Quer botar caro para tentar ganhar dinheiro, a mercadoria não vende e a perda sobe. Às vezes a perda fica tão alta que começa a consumir o lucro do produto. Não adianta. Hortifruti que não bate compra e venda é hortifruti que não dá dinheiro. Quer ter uma empresa que negocia, te entrega quase diariamente a banana, que permite você garantir o compra e venda, é só falar com o Fábio. Pô, se eu tenho alguém que entrega diariamente, eu não vou comprar errado, eu vou ter mercadoria fresca e não vou ter problema de troca. Então a solução está aqui. Show de bola. E agora eu vou falar sobre a Superfood. Cara, acho que é simples, né? Tá evidente que você provavelmente tá com problema de impostos, tá pagando imposto maior. Então, procura a Superfood, peça um diagnóstico para eles e entenda se você está nessa casa de 3,5%, 3,8%, ou se está... Entenda como chegar em 3,8%, ou se está superior a 5,5%, imediatamente precisa falar com eles. E pegando esse gancho aqui, paga o imposto corretamente e procura para poder aprender a precificar na Bahia. Detalhe, se você que está assistindo esse episódio, só volta um pouquinho, Hélio, por favor. Você que está assistindo esse episódio, nós vamos liberar para você, nós vamos dar um presente para você, que é uma análise tributária gratuita. Então, se você é aqui do estado de Santa Catarina, Bahia ou qualquer outro estado que acredite que está pagando muito imposto, nós temos um produto que nós comercializamos aí de 2 a 5 mil reais, que é essa análise, e nós vamos te dar, se você falar que veio aqui do podcast, você assistiu o podcast, nós vamos te dar de forma gratuita essa análise. É só apontar seu celular aqui pro QR Code e falar que você veio do podcast, que você vai ganhar esse presente aí da nossa equipe. Temos também a Legi, legalização empresarial. Então, pagar o imposto correto, né? Pagar menos imposto, ter lucro, ter margem, é tudo muito importante, mas também você não pode esquecer que tudo isso vem da sua marca, vem do seu negócio, né? Da sua identidade, que você construiu, que você criou, que às vezes até você comprou, né? Muitas empresas aí compram outras marcas, mas se essa marca não tiver registrada no INPI, que é o órgão do governo brasileiro que comanda que gera essa questão dos registros de marca, da propriedade intelectual, ela não é sua. Então você precisa ter o registro e é isso que a Legi faz por você. Cuida para que a sua marca seja sempre sua e não tenha uma surpresa de ter que mudar toda a sua estrutura de marketing, identidade visual, porque essa marca já pertence a outra pessoa. Então tome cuidado com isso, procure o pessoal da Legi e se regularize agora mesmo. Pegando esse gancho, além de pagar o imposto corretamente, eu te mostrei que o grande segredo é precificar corretamente. Não adianta tentar você buscar uma solução de price para pagar imposto errado, mas também você vai pegar uma solução de contábil para poder pagar menos impostos, se está precificando corretamente. Então, me procure ali, procure o Léo, me procure e nós dois juntos vamos poder arrumar essa operação. Show de bola. E aí, Dimas, falamos aqui hoje, então, da Bahia, Santa Catarina. E aí, assim, pessoal, a gente falou muito de ICMS, que é o imposto estadual, mas o tema aqui é impostos pelo Brasil. Né? Então, só o ICMS, por que nós focamos muito no ICMS? Que ele é o principal vilão do varejo, principalmente supermercados do Brasil. Os outros impostos, né, falando, por exemplo, do PIS e COFINS, que o Dimas citou aqui em alguns casos, ele é federal. Então, é igual para você que está na Bahia, para você que está em Santa Catarina, São Paulo, em qualquer lugar. E existem muitas e muitas estratégias legais para supermercados, que é a Superfood, que é a minha empresa, é especializada nisso, que faz com que você não pague os impostos federais, principalmente PIS e COFINS, dentro da lei. E a quantidade de mercados que a gente recebe pagando PIS e COFINS altíssimo aqui é absurdo. Não usa nenhuma estratégia. Então, se você está realmente pagando esses impostos federais, principalmente, além do ICMS alto, nos procure, que não é só uma questão de fechar negócio com você, mas é ajudar o varejo mesmo. Porque a gente tem esse propósito. Não é por... A questão de trazer um negócio para a nossa empresa é importante. Todo mundo aqui vive, né, de resultado financeiro. O Dimas, eu,
mas nós temos um propósito de ajudar o varejo. De você rasgar dinheiro é muito complicado. Eu hoje mesmo fiz uma reunião aqui com um cliente que acabou de chegar, que assim, ele estava literalmente rasgando dinheiro, né? Quando eu mostrei para ele ali as possibilidades de economia, etc., é um absurdo. Você consegue construir outra loja, às vezes, né? Com o decorrer dos anos ali que você ficou pagando imposto a mais. Sem contar, às vezes, os absurdos, né? De empresa no simples, empresa no lucro presumido, né? É uma A loucura. desinformação é o seu pior concorrente. Para finalizar aqui, você já viu alguma empresa estourar o lucro presumido? Supermercado? Nunca. Eu já vi. Uma empresa estourou o lucro presumido. Imagina Cara, quanto dinheiro jogou fora. Cara, aquilo ali pra mim foi uma loucura. A empresa tava faturando assim um absurdo, acima de 78 milhões de reais no ano, no presumido. Pensa o tanto de dinheiro que essa empresa perdeu. Dava pra acabar com a fome de algum estado aí. De tanto imposto. Realmente, é quase insalubre. É insalubre. Insalubre. Sorte que tava num ambiente ali, sei lá, propício, de muita riqueza. É uma empresa muito rica. pra poder Muito rica. Parar de pé. pagando tanto Eu não imposto. vou abrir, mas numa cidade assim que é coisa de louco. Mas assim, muito rica mesmo. Os donos muito ricos, e aí suportava. Mas também é aquilo, né? Tem fazenda, tem não sei o quê, aí vai absorvendo. Financiou o erro. Financiou o erro, exatamente. Show. Perfeito? Bom, pessoal, para poder concluir, só tinha uma pequena pincelada, Sim. tá? Você quer saber mais a fundo? Tô aqui à disposição, tá o Léo. Eu quero falar sobre você se inscrever no canal, né? A gente estava conversando hoje sobre o nosso planejamento para 2025. Cara, tem coisas completamente relevantes que vai acontecer sobre o Avança Varejo. A gente vai ter uma mudança de cenário. A gente vai ter um novo contexto para esse ano. Se inscreve no canal, garanta aqui a sua sessão de conteúdo semanal aqui. Siga na minha rede social, Dimas_Odantas, Leonardo Bastos, qual é o seu @, o Leonardo Bastos. E tá com dúvida? Tem acesso a gente, são pessoas que estão aqui à disposição. A gente hoje tem uma influência na rede social, mas somos acessíveis. Somos empresários como você e quer hoje transformar. A gente investe tempo e energia aqui com vocês para de fato virar a tua vida. E é isso, pessoal. Vamos lá, porque tem uma Show! de guerra. É isso aí, pessoal. Obrigado. Não esqueçam de se inscrever e também compartilhar. Manda naquele grupo que você tem do varejo, porque isso ajuda muito que nós consigamos permanecer trazendo aqui informações 100% gratuitas para você. Esse é o nosso propósito, que é avançar o varejo. Perfeito. Certo? 1, 2, 3, avança! avança!